Qual é a melhor iluminação para o seu vídeo? Kobor CL60 ou a Sokani X60 RGB? No papel, são duas luzes iguais, só que na prática é um pouco diferente. E no vídeo de hoje eu vou comparar esses dois modelos que eu utilizo em todas as minhas produções aqui e vou te falar qual que seria a melhor opção para a sua produção de vídeo. As duas são tochas de luz profissionais para você utilizar como iluminação para o seu vídeo. Seja ele falado, seja um vídeo de produto, seja para luz de cenário, seja para a luz principal, como nesse exemplo aqui que eu estou utilizando como luz principal e ao mesmo tempo eu estou utilizando como luz de cenário. E o bom desse tipo de tocha de iluminação é que você consegue uma versatilidade muito grande. Só que não necessariamente você precisa de uma softbox para conseguir deixar a luz dessa tocha mais difusa. O melhor exemplo disso é que nesse momento aqui, essa iluminação que você está vendo está sendo feita através do Kobor CL60M e uma parede branca. E como que eu estou fazendo isso? A Kobor está exatamente nessa posição aqui, ó, da minha mão. E ela está apontada para este lado daqui, onde tem uma parede branca. E essa luz rebate na parede branca e volta no meu rosto. Dessa forma eu consigo ter uma iluminação muito mais suave sem utilizar softbox, só que isso acaba iluminando o cenário como um todo e não fica aquela iluminação mais direcional do que quando você está utilizando uma softbox e uma grelha. Só que isso você consegue fazer com qualquer uma das duas. E como eu comentei que eu estou utilizando a Kobor, a minha Kobor aqui é o CL60M. Essa luz ela é apenas daylight. A única temperatura dela é 5600. Então para a luz principal funciona muito bem, só que você acaba ficando um pouco travado se você quiser brincar com balanço de branco, o que não acontece com a Sokani. A Sokani que eu tenho é a X60 RGB, que já diz o nome, é RGB, e aí você consegue ter ela como uma luz bicolor, tanto mais quente, a temperatura mais quente, até uma temperatura mais fria, e também consegue utilizar ela no modo RGB. Isso significa que a Sokani é melhor que a Kobor? Não. Isso faz com que a Sokani seja um pouco mais cara, justamente por conta dessa versatilidade que você vai ter e dessas opções que você vai ter em apenas uma luz. Consequentemente, como eu comentei, isso não faz ela ser melhor. Você acaba tendo uma luz um pouquinho, a little bit, mais fraca do que a Kobor. Porque dentro desse quadradinho de LED onde sai a luz das duas tochas, enquanto a Kobor, que é essa daqui, apenas emite 5600 de Kelvin, então toda a potência dela dos 65 watts que ela tem, joga direto nessa temperatura, nesta potência que você consegue dimerizar. Enquanto isso, a Sokani precisa dividir esse mesmo quadradinho entre o modo RGB e o modo bicolor. Então, por isso, ela acaba sendo um pouquinho só, pouca coisa, mais fraca do que o modo Daylight da Kobor CL60M. E em questão de qualidade, as duas vão entregar um resultado muito parecido, porque as duas têm cerca de 95 pontos de CRI. O que seria o CRI? Seria a fidelidade da sua luz. E 95 é um resultado muito positivo. Eu tenho as duas já há muito tempo e levando isso em consideração, eu gosto das duas igualmente, tanto que eu utilizo as duas. Nesse exato momento agora, eu estou utilizando a Sokani e no outro take eu estava utilizando a Kobor. Então a iluminação em si vai te dar algo muito parecido. A gente só precisa levar em consideração dois pontos que são muito importantes: portabilidade e preço. As demais coisas vão ser iguais, então tudo isso que eu já vim falando durante o vídeo. Esse daqui vai ser um pouquinho mais fraco, o outro vai te dar um pouco mais de potência, mas enquanto isso, esse daqui vai te dar uma opção bem melhor de versatilidade, só que você também consegue encontrar isso no Kobor sem ser o CL60M, que é o modelo que eu tenho, então no outro bicolor você já vai ter um resultado legal. O melhor exemplo disso é que agora com a Sokani, pelo fato dela ser bicolor, eu estou fazendo uma brincadeira de balanço de branco, e é isso que você tem que levar em consideração também, porque você tem essa versatilidade. Nesse exato momento eu coloquei ela em 8000 kelvins, então eu tô com uma imagem mais branca, eu tô com uma luz principal mais branca, enquanto essa iluminação Hairlight e aquelas duas luzes que ficam ali estão em uma temperatura bem mais quente. Consequentemente, quando a gente faz o color grading, fica muito mais laranja do que estava na vida real. Então você tem essa versatilidade e essa brincadeira, essa possibilidade de brincar com o seu balanço de branco. E já aproveitando o gancho que eu tô aqui conversando com você sobre iluminação, eu tenho utilizado esse tripé aqui da Mars Track,
eu acho que é esse o nome, eu vou deixar aqui na descrição, que ele é todo de fibra de carbono e ele é muito leve para você poder levar para qualquer tipo de produção que você for fazer externo. Eu faço muita coisa interna, mas ainda assim, isso aqui tem economizado um espaço absurdo. Fora que manusear ele aqui dentro é algo muito simples e a altura dele é muito alta. Então eu consigo fazer exatamente essa iluminação de teto que eu comentei que eu utilizo fazendo esse jogo entre o Sokane e o Kobor CL60. Só que lembra que a gente precisa levar em consideração portabilidade e preço. No quesito portabilidade, o Kobor vai ganhar de uma forma disparada, vai dar surra, vai dar porrada, vai chamar pro fight e vai ganhar firme, porque ele é muito mais compacto, muito mais leve, ele desmonta inteiro, então todas as peças dele são removíveis, consequentemente você consegue guardar numa mochila de uma forma muito mais simples do que o Sokane X60, por um leve momento eu esqueci o nome dele, o Sokane X60. Ele é um pouquinho mais robusto. A gente está falando de tecnologias de anos diferentes também, tá? Então por isso que o Sokane ele é até um pouco maior. Hoje tem um modelo que é menor, só que eu nunca usei, então eu não fico indicando muito porque eu nunca testei. Eu tô falando com o que eu uso, que é o que eu costumo fazer aqui no canal. Fora que a fonte do Kobor é mais simples. Ela tem um fio grande também, as duas são bem grandes, bem parecidas, só que é uma fonte simples, parece um carregador de MacBook, por exemplo. É só uma tomada, já liga USB-C, enquanto o do Sokane você precisa de uma fonte ali grande, que aí vai o fio para a fonte, aí depois sai. A Kobor acaba sendo mais simples. Aí, Rodrigo, mas eu posso utilizar um power bank ou uma bateria externa? Não sei. Eu nunca testei e eu não vou falar que pode, porque ambas necessitam de 100 watts de potência. Então, por mais que você tenha um power bank, tem que ter muita potência para aguentar essas luzes. E quando a gente entra no fator preço, que, cara, aqui é o fator predominante, é o fator que vai mudar qualquer coisa entre as duas. É o que eu acho muito interessante. A Sokane foi minha primeira iluminação justamente porque eu queria algo RGB, eu achava que isso era relevante e não utilizei, como eu já citei aqui, só 2 vezes mais ou menos. E depois eu tive a Kobor e hoje eu acabo usando bem mais a Kobor como iluminação principal, por ela ser daylight também. Só que quando a gente fala de preço, principalmente nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, tá rolando a promoção do 11 do 11 da AliExpress e muitas lojas, inclusive a loja que eu comprei o meu Kobor, não está com remessa conforme. Então você não vai pagar o imposto no ato da sua compra. Você pode ser taxado quando chegar, mas, cara, é muito difícil, tá passando da mesma forma. Quem tá falando que tá barrando tudo, tá mentindo. Essa é a realidade. Eu tenho vários prints, várias conversas, que eu converso com bastante gente todos os dias e tá passando normalmente, da mesma forma. Então você pode ou não ser taxado. Se você for taxado, cara, a taxa é de 60% em cima do valor declarado. Então você vai continuar saindo no lucro, já que a gente não tem esse produto aqui no Brasil. Eu já falei até mais sobre isso, vou deixar aqui o vídeo que eu falei sobre as promoções do 11 do 11, que lá eu explico como é que tá funcionando dessa forma também. Só que voltando à questão do preço, o Kobor está saindo na casa dos R$460. Então, com o preço que você vai pagar num Sokane da vida, você compra 2 Kobor e você vai ter uma iluminação muito boa. Seja ela o CL60M ou, se você quiser, o que eu indico mais até de você comprar hoje, seria o Bicolor, que aí fica um pouquinho mais, 500 e pouco, se eu não me engano, continua um preço muito barato. Vale ressaltar que eu vou deixar aqui na descrição o link da mesma loja que eu adquiri o meu Kobor. Eu acho que ficou bem claro, né, qual é a minha opinião entre os dois produtos. Se ficou qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Ainda tem muita coisa maneira para sair por aqui. E também me seguir lá no Instagram, @RodrigoBaiano, porque eu sempre vou compartilhando tudo que vai acontecendo aí. O pessoal vai me mandando também questão de taxa, eu vou mostrando, então a gente vai ter uma troca bem mais rápida pelo Instagram também. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou!